que é importante a gente pensar. A fotografia não é a realidade, sabe? A fotografia, ela é uma representação da realidade, é um olhar. A fotografia, ela pode ser mentira, entre aspas. Ela é sempre um olhar, um recorte da realidade. E isso é muito louco, porque quando você constrói uma narrativa, uma foto ao lado da outra e tal, é interessante pensar o que o livro vai te possibilitar em termos de reflexão. Boa noite, pessoal. Tá começando mais um ExtremoCast, podcast para falar sobre políticas e outras drogas. E também falar que o nosso presidente está dando para trás, falando que a Petrobras é um problema. E quando a gente fala de política, é mais fácil culpar o passado do que você alinhar o futuro e o presente, quando você está com o dinheiro na bolsa e poderia fazer as refinarias. Mas é mais fácil culpar o antecessor, né? E quando a gente fala de outras drogas, poxa, até o MEC tá pedindo a bênção divina para poder melhorar alguma coisa na educação. E essa bênção divina tá chegando com barras de ouro. Eu, Michel Rodrigues. E eu, Will Ferreira. E com certeza vocês estão sentindo falta do Fábio Reis, mas não se preocupe, ele estará no próximo episódio. Ele foi retocar o silicone para ficar mais preparado pro carnaval. Então, relaxa, ele tá chegando aí. Tá chegando, carnaval também. E hoje a gente tem mais um convidado, um daqueles que a gente fala que é um vulcão dentro da periferia, porque é uma explosão. E quando a gente vai olhar o currículo dele, e aí eu vou falar para vocês o currículo do nosso convidado, você fala assim, meu, que honra, né? Ter um cara desse aqui trocando a ideia, podendo conversar com a gente e ajudar a gente a entender a nossa quebrada com outro olhar, né? Ele é fotógrafo, educomunicador e pesquisador. Mestre em Ciências da Comunicação e especialista em Gestão da Comunicação, como Política, Educação, Cultura, pela Escola de Comunicações e Artes do ECA da Universidade de São Paulo, USP. Hoje a gente está falando com André Bueno. André, muito obrigado por estar participando, por estar dando esse tempinho aqui para acrescentar ainda mais conhecimento aqui pra gente na nossa quebrada, né? E você... seja muito bem-vindo. Obrigado, viu? Salve, Michel. Salve, Will. Salve o ExtremoCast. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui trocando ideia, né? De falar contigo sobre o meu trabalho e sobre nossa quebrada, nosso extremo sul. E esqueceu de falar um item aí na minha formação, que é a formação da rua mesmo, né? A nossa faculdade da rua aí, que a gente aprendeu aí também desde a nossa infância. Real, acho que, e aliás, quando a gente tá falando de olhar, né, que é, aliás, o que grita no seu trampo, assim, realmente, eu acho que essa faculdade, a formação da rua, da vivência de quebrada, ela é essencial na hora em que você vai construir, assim. E aí, assim, não é puxando o saco, não, mas pra quem tá ouvindo a gente não conhece os trampos do André, precisa conhecer, assim, porque é realmente uma explosão, como o Michel falou. Não, e ainda eu esqueci de dizer também, ele também é escritor, né? Mas a gente vai... mais ou menos. Né, mas ao decorrer do assunto, do papo de hoje, a gente vai falar mais desse lado escritor do André, que inclusive a gente está com o livro dele aqui em mãos, é um livro fantástico. Antes de mais nada, André, a minha primeira dúvida, né, quando o Will e o Fábio comentou dos seus trampos, né, foi saber da onde partiu esse amor de querer fotografar a nossa quebrada, de mostrar uma realidade positiva da nossa quebrada, não essa coisa que a mídia acaba trazendo. De onde nasceu essa paixão? Bom, acho que, primeiramente, eu acho que esse interesse em fotografar a quebrada, sabe, a periferia onde eu moro, os meus amigos, vem muito de uma questão afetiva das minhas amizades mesmo, né? Antes de me tornar fotógrafo, eu era skatista. Ainda tenho skate, de vez em quando dou umas batidas por aí e tal. Então eu andei muito tempo de skate. A partir do skate eu fui conhecendo a galera do grafite, daí fui conhecendo a galera do hip hop, e aí eu fui me envolvendo de uma forma um pouco espontânea, assim, com esses movimentos.
E eu acho que eu sempre quis desenhar, sempre quis aprender a desenhar, sabe? Tem um grande amigo, é o César. Eu lembro que ele desenhava muito, assim, eu morria de inveja, que eu não sabia desenhar nem uma casinha, assim, sabe? Mas aí eu encontrei na fotografia uma forma de me expressar também, né? Não deixa de ser uma espécie de desenho aí, entre aspas, né? Mas que você constrói a partir do seu olhar e tal. E aí eu comecei a fotografar o meu cotidiano mesmo, sabe? Então, parti um pouco dessa proximidade com o território, assim. Até porque eu não aprendi a fotografar a partir de um interesse em um tema específico, né? Eu me encantei pela fotografia, sabe? Pela técnica fotográfica. Nossa, que demais! E o que era? O que estava próximo de mim? Eram os meus amigos, né? A galera do skate, a minha comunidade, sabe? Então eu comecei a fotografar o que estava perto de mim. Acho que foi aí o começo de tudo, lá atrás, assim, por volta de 2005, mais ou menos, né? Nossa, isso que você traz eu acho que é bem importante, porque a nossa relação com a quebrada, ela é uma relação que é afetiva. A gente fala de toda a construção de relação mesmo, das pessoas que estão ali, do contexto cotidiano da quebrada, que é muito específico. Aliás, quando você vai dialogar sobre isso com pessoas que não vivem, elas não entendem, tipo, que primeiro existe diversão na quebrada, que existe muitas coisas, tipo, existem processos artísticos, existe muita coisa potente acontecendo e é isso, assim, pra quem tá dentro e vai percebendo isso é muito importante, né? E é tão afetiva que, assim, algumas imagens que eu venho produzindo, elas são imagens que me perseguem, assim, são imagens que eu gosto muito, sabe? Falo, nossa, porque eu gosto tanto dessa imagem, fico reutilizando essa imagem sempre. E no fundo ela tem muito a ver com a nossa infância mesmo, né? Sei lá, por exemplo, a imagem da capa do meu livro é a imagem do menino soltando pipa, né? Eu cresci na Laje soltando pipa. Sim. Sabe? Essa imagem é uma imagem no bairro do Parque América. Eu cresci do lado do Centro Cultural Grajaú aqui, 2 ruas para cima do Centro Cultural Grajaú. E eu fiz essa foto da rua onde eu morei mais de 20, quase 30 anos. Então, no fundo, cara, eu acho que o que a gente produz diz muito sobre a gente, sobre o nosso passado, sobre a nossa infância, né? Então, acho que essa questão afetiva é muito forte, assim, na expressão artística. Não, com certeza. Na hora que eu vejo aqui a capa, realmente, eu já me remeto na laje de casa, soltando pipa no sol, meio-dia, torrando, e com a cara pro céu, ficando com o olho vermelho. A quebrada é isso mesmo. Hoje em dia, nem tanto, né? E ontem eu tava passando lá em Alto de Pinheiros e vi uma cena que, tipo assim, eu fiquei chocado por ser Alto de Pinheiros. Um senhor soltando pipa. No meio da rua. Que não é tão comum, né? Você vê que não pipa para aqueles lados, né? É capaz, sei lá, de uma criança ou um adolescente colocar um pipa no alto e levar um enquadro. Por, a linha do pipa e tal, não sei o quê. Coisa que aqui na periferia já é uma cena mais comum, né? Uhum. Era mais ainda, né? Eu acho que hoje eu olho pro céu, às vezes, assim, eu vejo pouco pipa se comparado com a época que eu soltava mais, assim. Mas eu acho que quanto mais pro fundão também, tem mais pipa, sabe? Tem mais essa expressão da rua, da live, né? Sim, mais pipa, mais bolinha de gude, peão rodando. Quanto mais profundo, é isso, você encontra ainda isso forte, né? Uma das coisas que me chama muita atenção com relação à fotografia, mas mesmo quando eu vi o livro pela primeira vez, que a primeira vez que eu vi o livro foi o impacto. Aí depois eu falei, eu preciso olhar com calma, preciso ler com calma. Mas é a questão do olhar, né? Do registrar. Porque por mais que as imagens sejam de outras quebradas, cria conexão, né, André? Pô, isso é muito legal escutar, até me arrepia, assim, porque quando a gente editou o livro, eu, Valdemir Cunha, pessoal da Editora Origem, a primeira coisa foi pensar um pouco assim, né? Existe uma certa estética da periferia, as casinhas, as comunidades, né? Aquelas imagens em cima e tal, mas não é só isso que a periferia se conecta, né? A periferia não se conecta só pelos seus barracos, pelas suas casas, muitas vezes precárias mesmo, mas ela se conecta por várias outras questões mesmo, sabe? Pela força, pela potência
potência da juventude. E aí, quando a gente começou a editar, eu queria trazer uma representação da periferia, mas que não se limitasse só a uma representação da minha periferia que eu vejo. Que ela pudesse, essa edição, de algum modo, se conectar com outras quebradas, com outras periferias, né? Até porque o Extremo Sul é diverso, né? A gente está falando de Extremo Sul no meu livro, de Grajaú e Parelheiros, mas a gente tem que lembrar que o Extremo Sul de São Paulo, você tem a região do Campo Limpo, do Capão, que já vai margeando, já sai quase lá em Itapecerica. Então, enfim, tem outras comunidades, e eu não tive nenhuma pretensão de trazer uma representação do Extremo Sul como um todo e das periferias como um todo, não. Sim. É uma periferia que eu vejo com o meu olhar, sabe? É uma contribuição minha, que eu acredito, a partir do meu olhar para a nossa comunidade, que não é pequena, né, cara? Nossa, é gigante. O Grajaú é o distrito, se eu não me engano, mais populoso da cidade. E o Parelheiros, cara, é o segundo maior em termos de território e o maior em área verde, né? Exato. Então, cara, a gente não está falando de qualquer quebrada, de qualquer margem da cidade, de qualquer periferia. Que inclusive com a transformação que tá tendo aqui na região de Parelheiros, daqui a pouco você vai lançar o segundo livro. Cara, já tô pensando aí, assim... Na verdade, cara, esse livro eu gostei muito, só tem uma crítica, assim. Eu acho que ele deveria ter 3 vezes mais quantidade de páginas. Mas por uma questão de custo, que é muito caro, eu não consegui fazer mais grosso. Mas eu queria que ele fosse mais grosso para trazer diversas outras comunidades aqui do Extremo Sul que eu fotografei, né? Então falta página aí para mostrar um pouco mais. E foi até uma discussão boa, né? Não uma discussão, uma briga, tá? Mas que eu tive com o editor, porque depois de muito tempo fotografando, você precisa da ajuda de alguém para te ajudar a editar, né? Sim. Eu estava muito com um apego pelas imagens, eu queria colocar legenda em todas as imagens, assim, porque eu tenho muito essa coisa, uma imagem traz uma representação e às vezes você tem que citar que representação que é aquela, que pessoa que é aquela. Mas ele falou, cara, mas um livro é como se fosse uma narrativa mesmo, sabe, de um filme. Você não precisa enfiar a goela abaixo todo o sentido que você quer expressar, mas sim também deixar as pessoas interpretarem um pouco livremente o seu trabalho, sabe? Então você vai ver que algumas imagens têm legendas, porque eu achei importante contextualizar, e outras não, como essa do pé, por exemplo, né? Ela tem uma legenda lá no final, mesmo assim eu falei, não, tem que ter lá no final para identificar. Eu vi depois tudinho lá no final as legendas. A experiência de você olhar com calma foto a foto é você entrar, né? Eu penso muito sobre isso, assim. Você entra naquele espaço, você não só interpreta, parece que você faz parte do cenário da fotografia, assim. Pelo menos pra gente que tá vendo, é isso, assim. As fotos, André, elas fazem parte de um processo seu, tipo... de vários processos e você escolheu, ou tem conteúdo que você fez pro livro? Nada que foi feito para esse trampo, para esse livro, foi pensado pro livro, nada. Esse livro não surgiu como um projeto, sabe? Sim. Na verdade, eu venho documentando aqui a região. Depois de um tempo, eu entendi que eu tinha um acervo muito grande e que aquilo tinha que virar um livro, né? Como eu falei, eu queria que fosse maior, eu queria contemplar mais gente e tal. Não deu. Mas vamos falar que acho que talvez 50% desse material que eu produzi como educador, com a juventude, a partir das minhas oficinas fotográficas, com a juventude aqui do Extremo Sul, ou foi fotografando coletivos de cultura aqui da região, ou foi fotografando um grupo de rap que me contratava, ou que eram parceiros, amigos mesmo, e que queria que eu fotografasse, eu também queria fotografar. Então, foi de uma forma um pouco, ora totalmente voluntário, a partir da minha amizade, ora que eu fui contratado, ora que eu estava atuando como educador. E depois, sim, a gente juntou tudo num pacote só e fomos vendo o que cabia, né? Eu acho que teve até, por uma questão estética e narrativa de uma imagem dialogar com a outra, com o editor ele me provou que é importante ter uma unidade narrativa visual no livro, e não necessariamente só pensar
em contemplar todo mundo, que o livro tem que trazer uma história aí. Muito bom. E como que você pensa no processo do trampo mesmo, assim, né? Atuando com os adolescentes. Até a gente sabe de toda a potência, mas também a gente sabe de toda a problemática, né? Que é esse outro lado que também a quebrada carrega, mas sobre expressar, né? Trazendo muito esse lugar de como que a gente expressa, como que a gente potencializa de um outro lugar, que pode fazer, aliás, com que a gente tenha outros fotógrafos muito foda aí registrando lá na frente a nossa quebrada a partir de outras perspectivas. Como que você trabalha com isso, assim, no... Às vezes que eu trabalhei com fotografia e educação dando oficinas, eu nunca impus ou estimulei a gente fotografar só a quebrada, só o nosso bairro. O nosso bairro era meio que o que estava perto da gente, acabava virando uma consequência, né? Então, por exemplo, as fotos preto e brancos da aldeia indígena Tenondé, eu estava trabalhando com jovens urbanos na época e eles queriam conhecer, falar, nossa, tem uma aldeia indígena aqui. Falei, sim, a gente quer ir conhecer. Daí eu entrei em contato, levei isso para conhecer, a gente fotografou lá no dia e tal, porque foi uma iniciativa deles. Depois eu acabei voltando, fiz outras fotos, cheguei a fazer foto aérea da região, tem uma foto da aldeia. Sim. O que acontece, cara? Eu acho que, por se tratar de expressão, como educador, eu acredito que tem que dar um pouco de liberdade para a galera expressar o que eles querem, né? Então já aconteceu muito eu estar trabalhando com um grupo de jovens aqui no Grajaú ou em Paraisópolis, por exemplo, e a galera querer fotografar o centro da cidade, por exemplo, sabe? Querer fotografar uma cidade do interior, ou querer expressar uma outra coisa que não necessariamente é a periferia. Então eu procuro respeitar um pouco isso. Mas, como somos daqui, nós estamos por aqui, essa identidade acaba sendo muito forte, né? E aí acaba que a gente acaba documentando muito da gente mesmo, muito do nosso território e tal. Não sei se eu respondi, Will. Não, respondeu sim, respondeu até porque isso me fez refletir. Aliás, hoje eu estava dando aula e falei sobre isso, né? Às vezes aquilo que a gente vivencia, a gente não consegue perceber por estar dentro, assim. E acho que encarar isso através da fotografia, da expressão artística como um todo, faz com que a gente se depare e comece a refletir sobre, né? E a gente sabe que na periferia, por mais que a gente fale de cultura, que existem movimentos culturais muito fortes e potentes, mas existem situações muito duras mesmo, de violação de direitos e tudo mais, e que nem todo mundo quer falar sobre isso, nem todo mundo quer fotografar isso. E nem acho que tenha que fotografar e que expressar isso artisticamente. Mas o meu livro fala um pouco disso. Não fala só da natureza exuberante que tem no extremo sul, né? Fala das ocupações também, das moradias, né? Onde que a população mora. Fala desse contraste louco. Mas fala das desapropriações, sabe? Tem situações de desapropriações que eu fotografei. Eu lembro que eu estava uma época trabalhando no SEDECA com a própria juventude, com os próprios jovens que tiveram suas casas desapropriadas, sabe? Foi uma situação difícil, né? Como eu olho para minha realidade, sabe? Pô, correndo risco de perder minha casa, eu perdi minha casa e tal. Então, é muito complicado. É muito complicado. Então, a gente traz um olhar sobre nós, mas também é importante enfatizar, como educador, nem sempre a realidade que eu vivo também condiz com a realidade dos educandos. Cada sujeito, cada indivíduo tem uma realidade de vida pessoal, né, cara? Em um contexto de vida diferente, e isso tem que se tomar bastante cuidado, sabe? Quando se trabalha com imagem. E o quanto isso pode também chocar, né? Também esse lance de como que você vai se deparar com aquilo e se colocar para refletir sobre sua própria vivência, a partir desse lugar pode levar a muitas coisas, né? Não tem como não olhar para as fotos do livro e não trazer sensações pra gente, que eu acho que isso é o que é o mais impressionante, né? Não é só uma foto que você passa, é uma foto que, como você disse, né? Você interpreta, e esse interpretar também diz muito sobre de onde parte o seu olhar.
né? Não só tentar entender o seu olhar de registro, mas o meu olhar daquilo que eu tenho de bagagem ao me deparar com aquela imagem, com aquela foto. Isso também eu acho que é muito louco, assim. E é o mais difícil pra gente enquanto autor, né? Eu acho que qualquer expressão, seja você fazendo uma música, vou falar da imagem, mas se você vai fazer uma música sobre a sua realidade, ou se não é a sua realidade, é o seu entorno, ou assuntos e pessoas que são próximas de você, que você se interessa e se preocupa, é muito mais difícil do que quando você está de passagem também, né? Você vai lá, faz uma foto, nunca mais volta e tal. Então, quanto mais afetivo, mais complexo é para você desenvolver um trabalho desse tipo, né? Nossa, faz todo sentido. Também pro quanto você está envolvido dentro daquilo, e isso pode causar duas situações, né? Isso pode trazer justamente uma possibilidade de um olhar muito mais respeitoso, mas também pode trazer uma lógica de um olhar muito mais estereotipado. Né? Isso, que é isso que você falou, né? Tipo, a gente se incomoda bastante com isso, pegando até essa fala que o Michel teve no começo. Como que a gente vê a nossa quebrada sendo registrada pela grande mídia, por exemplo. Né? Não é nada da nossa realidade, sabe? Não é nada do que a gente vive, assim. Até, por exemplo, eu tenho tido um retorno positivo do livro, né? Até o momento. Mas a gente que trabalha com imagem, cara, com expressão, é muito fácil também da gente errar e você acha que você está mostrando uma imagem que é positiva ou crítica, que você acha importante, independente de acharem bonita ou não, mas a gente está sempre sujeito a críticas e de repente tem um olhar enviesado mesmo, sabe? Entendeu? Então, e já aconteceu, né? Já aconteceu sim, de você produzir uma imagem, você acha que você está arrasando com aquela imagem, e não, aquela imagem ela não está trazendo uma representatividade que as pessoas esperam. E o que as pessoas esperam nem sempre é só o lado positivo, sabe? As pessoas querem... É verdade. Às vezes as pessoas querem a crítica mesmo, a pessoa quer a crítica, quer falar de um problema, não quer só que você jogue flores sobre uma realidade, né? Mas, enfim, é complicado essa coisa de produzir uma imagem que ela é sua enquanto expressão, mas ela é representação do outro, da outra. Sim, é bem complexo, difícil, a gente vive em constante paranoia em relação a isso. Que nem você tá falando isso, aqui tem as casas à margem do bairro de Jardim de Gaivotas. Pra mim isso aqui é super natural, até por questão de estar ali próximo, né? De vez em quando no meu trabalho como Uber eu entro ali pra região do Gaivotas, do Cantinho do Céu. Então a realidade que eu vejo pra mim é natural. Mas já tem pessoas que olham isso aqui e isso. Já tem pessoas que vão olhar com outros olhos, né? Um olhar mais negativo, tipo assim, olha lá, invadiram o espaço, estão jogando lixo dentro da represa, porque infelizmente quem está de fora tem esse olhar de julgar, né? De julgar e condenar. Exatamente, cara. A ideia de colocar essas imagens aqui uma do lado da outra foi justamente provocar essa reflexão, né? Porque você tem uma imagem da Mata Atlântica meio intocada, totalmente sem casas. Ao mesmo tempo você tem uma imagem do Gaivotas, que é uma imagem que eu gosto muito, bem na margem, cheio de casas, meio que invadindo a represa. Eu acho o seguinte, cara, eu gosto muito dessa imagem do Gaivotas, por quê? Porque eu tenho uma visão de que as pessoas elas vão sendo empurradas pro fundão, sabe? Sim. Pro extremo. É lógico que a gente está aqui, a gente cria uma identidade, a gente mora aqui, a gente gosta, não quer sair daqui às vezes, quer ficar aqui, mas a cidade ela está sendo empurrada para as bordas. Enquanto no centro você vê muitos prédios também que estão lá abandonados e que poderiam estar servindo de moradia popular, na minha concepção, né? Então a gente tem um problema assim que acaba afetando o meio ambiente. Sim. Mas é importante entender que as pessoas precisam morar, né? Então, as pessoas vão ocupar na mata e as pessoas vão ocupar na beira da represa, assim como minha família vive na beira da represa há mais de 30 anos, 40 anos, porque elas precisam morar,
que elas não conseguem, muitas vezes, comprar um terreno numa área legalizada, sabe? Consegue. Não, aquilo que a gente fala, né? Que a classe média não gosta de discutir, que é a questão da desigualdade, né? Exato. Como eu passo na cidade inteira, né? De ponta a ponta, vou Guarulhos, São Bernardo do Campo, Diadema, eu vejo todos esses contrastes, eu tenho esse olhar. E eu percebo que, assim, terrenos gigantescos vazios, que nem se falou, que eram indústrias há muitos anos atrás, estão lá tudo caindo aos pedaços. E aí quando você chega no centro, você vê vários prédios abandonados no sentido de que estão lá quase caindo, e pessoas ocupando aquele espaço. E você não, tipo assim, se fosse uma ou duas, ok. A gente está falando aí de uma população de mais de 20 mil famílias jogadas na rua. Exato. Né? E quando eu digo jogada, não é jogada no sentido figurado, não. É jogado mesmo. Não tem, o poder público ele não atua. E aí, é isso que você falou, aí vem esse contraste. As pessoas estão vindo mais para cá, para o extremo sul, por conta disso. Porque aqui ainda tem espaço para poder estar construindo, para poder estar criando suas famílias de modo que dá. E aí a gente vive uma situação complexa também no extremo sul, né? Porque a gente sabe que tem as comunidades indígenas, né? Tem as aldeias, você tem a Mata Atlântica que precisa ser preservada. E aí a gente vive essa dicotomia, assim, cara, entre a necessidade de você viver e ter a sua casa, a sua moradia digna, mas ao mesmo tempo em preservar. Então eu vejo como uma imagem que traz essa reflexão. Sim, mas tem gente que tem uma visão totalmente negativa. Não pode, o que esse povo está fazendo aí? Eu não penso assim, entendeu? Eu acho que nada é por acaso. A galera tem que morar, entendeu? Aí é ignorar o próprio processo histórico e a relação que foi construída. As pessoas foram levadas a... Eu fico pensando assim, que é aquilo que a gente falava, né? Até nas atividades, eu trabalhei também muito tempo com as crianças no Gaivotas. Gente, quem optaria, se tivesse a opção, de morar na beira da represa, sabe? Tendo a possibilidade de a qualquer momento você perder a sua casa, tendo a qualquer momento você correr o risco de perder as suas coisas, sabe, de sua família sofrer risco. E isso não é uma questão só que a gente está colocando como hipótese, a gente viu isso acontecendo, né? Quem está perto, quem convive, quantas pessoas perderam mesmo as casas ali, é isso, ninguém vai dar conta dessas casas. E as pessoas perderam tudo, sabe? E aí é uma construção de uma vida. Então ninguém faz por escolha, faz por necessidade, gente. A beira da represa não é um paraíso. Não é o cara que mora aí numa vista direta pro mar, numa praia que ele conseguiu comprar, tá ligado? Ou então nesses condomínios de luxo que tem a represa particular para ele poder andar com o jet ski dele, tem um deck. É outra relação, né, cara? É até uma coisa que eu estava observando, assim, muita gente nem sempre reconhece a represa como um oásis, né? Às vezes nem constrói janela da casa virada para a represa, até né? Enquanto outros, sim. Enfim, eu acho que quando eu editei esse livro, Extremo Sul, eu quis trazer um livro pensando na periferia, feito para a periferia, mas eu também quis trazer essa relação entre o rural e o urbano, saca? Porque a periferia é isso, cara, sabe? Querendo ou não, principalmente naqueles bairros onde você tem ruas de terra ainda, você anda pelo Grajaú, você vê carroça, cavalo, aquele senhorzinho do Nordeste que ainda anda com seu chapéu de couro, sabe? Sua essência lá do Nordeste. Então, eu acho que isso é periferia, sabe? Isso é... Só que também é rural, né? A gente só que ele é rural. Com certeza. Enfim, eu expus essas fotos há uns anos atrás no metrô. Eu expus em 3 metrô. Em Santo Amaro. E o outro foi lá na República. E acho que o outro, eu não me lembro se foi na Consolação e tal. Era engraçado até que teve um dia que eu fui dar uma entrevista lá sobre a exposição. E tinha gente que passava e falava, nossa, achei que era na Amazônia. Achei que era umas fotos aéreas, assim, sabe? Eu falei, não, é a capital ainda, né? É a zona rural da cidade. É o fundão. Né? E é muito louco isso, né? Não, é engraçado que assim, você falou da Amazônia, o pessoal só se deu conta da Amazônia aqui em São Paulo quando a fumaça chegou, né? Porque antes disso a Amazônia estava bem distante, né?
Pantanal também, né, cara? Com certeza. Não, é incrível essa questão das imagens. A gente vai vendo aqui, vai folheando o livro, e aí cada situação que você vê numa foto te retrata, você traz na memória alguma coisa. É engraçado o quanto a gente fala que sobre um processo de higienização que aconteceu, mas existe um processo também de esconder isso como São Paulo, né? Isso, assim, São Paulo é essa coisa moderna, coisa em que o tempo é aquela correria e tal. Do dinheiro mas, na América Latina. Mas de que São Paulo você tá falando? Porque o tempo da periferia é outro. O tempo do tiozinho da calçada, dos tiozinhos no bar é outro, sabe? O tempo do final de semana na quebrada é outro. Então, essa São Paulo corrida é uma São Paulo que eles querem mostrar, mas existe uma diversidade gigantesca quando se trata de São Paulo, e isso eu acho interessante, até, mano, tipo, olhando as fotos, isso é muito foda, assim, que é o que diferencia também, sabe? Parelheiros tem a identidade de Parelheiros, que não é igual Grajaú, tem conexão, mas não é igual. É diferente, né? E aí que tá o risco de fazer um livro pensando em trazer uma representação ampla. Quando a gente fala em fotografia, a fotografia, cara, o que é importante a gente pensar? A fotografia não é a realidade, sabe? A fotografia, ela é uma representação da realidade, é um olhar. A fotografia, ela pode ser mentira, entre aspas. Ela é sempre um olhar, um recorte da realidade. E isso é muito louco, porque quando você constrói uma narrativa, uma foto ao lado da outra e tal, é interessante pensar o que o livro vai te possibilitar em termos de reflexão. Isso que o Will fala, nossa, o Grajaú não é Parelheiros, né? Teria que fazer um livro sobre o Grajaú, sobre o Jacira, ou sobre Parelheiros, a comunidade indígena, os Guaranis tinham que produzir um exclusivo deles, porque cada comunidade, cada rua, cada povo, cada movimento tem a sua identidade mesmo, a sua história, a sua representação, mas eu acho que tem coisas em comum, sabe, entre as quebradas, que acho que é importante e principalmente essa coisa dos movimentos culturais que eu vejo. Eu acho que a periferia ela é muito potente e as políticas públicas, até mesmo do VAI, sabe, que foram uma das políticas públicas que ajudou bastante assim, a juventude a desenvolver projetos culturais. E isso também o tornou os jovens mais críticos. Eu acho que essa potência cultural da periferia acontece no Grajaú, em Parelheiros e em várias outras, né? Por isso que o livro fala um pouco disso. Inclusive é um livro meio complexo, assim, porque fala da questão rural, fala da questão urbana, né? Da quebrada mesmo, da ocupação, da necessidade de morar e viver. Mas fala também dos movimentos, né? Tem a foto do rapper, da rapper, você tem a rinha, você tem roda de samba, um grupo de forró, né? Tem fotos do Pagode da 27 que eu fotografei durante um tempo, o teatro de rua, né? Do Calunga Grande, que traz a questão do povo negro, né? Que é a questão da favela também, onde esse povo está, né? Então, assim, é um livro que eu procurei fazer uma edição que possibilitasse, de alguma forma, fazer a gente pensar sobre isso, né? Que quebrada, que periferia é essa, sabe? Não é essa, são essas, né? Porque a gente está falando de um território, por isso que eu coloquei na capa aí Grajaú, Parelheiros e tal. Mas, será que se a gente olhar as fotos assim, dá pra gente pensar outras comunidades, outras periferias, outras bordas da cidade? Provavelmente outros olhares se identificariam, mas traria assim o contexto. Sim, porque constrói ligação. Porque a gente tem uma foto que fala atenção, polícia é opressão. Primeira coisa, essa foto aqui foi no show do Criolo, no Centro Cultural Grajaú. Essa é uma expressão do povo, da população, né? Sim. Né? É uma faixa que também eu não generalizo. Todos os policiais são opressores e tal. Não, sabe? Já aconteceu de eu estar fotografando uma manifestação dos taxistas. Os caras não gostaram, fizeram uma roda em mim assim e queriam tomar minha câmera, me bater. E foi um policial da GCM que me tirou, cara. Tenho certeza que se eu levasse o primeiro murro, poderia
talvez nem sair vivo, porque a galera já estava muito bêbada, exaltada, né? Então não tô... Mas isso é uma expressão, não é à toa, porque tem violência policial nas periferias, a gente vê isso constantemente, né? Então, em algum momento vão me questionar, sabe? Sobre essa imagem, por que isso? Então, é assim, às vezes elas servem para algumas pessoas e para outras não, né? E eu vejo constantemente, assim, as discussões sobre políticas públicas e eu vejo o quanto que é complexo, né, cara? Essa questão, o quanto o povo luta e o quanto o povo tem que ficar em cima para conseguir seus direitos. Né? Agora até saiu uma lei aí que aprovou relacionado às pessoas que tiveram suas casas afetadas por enchente, que vão receber um benefício, né? Mas, sei lá, também tem essa coisa, né? As enchentes agora estão destruindo o planeta inteiro, né? Então é importante fazer alguma coisa agora, mas sendo que tinha que ser feito muito antes. E aquele negócio, né? Nunca é preventivo, né? Não resolve. Não resolve, A gente sabe que todo ano vai ter enchente. Paraisópolis não, como é que é o nome lá do Rio de Janeiro? Que teve... Estava hoje de manhã, né? Teresópolis, né? Teresópolis, né? Então, todo mundo sabe que ali são áreas de risco, mas o pessoal, principalmente os governantes, sabem que vai acontecer, mas não fazem nada, não fazem uma obra preventiva, não procuram um outro local para essas pessoas que estão em risco, simplesmente, deixa lá, que nem... Mas não querem fazer mesmo, né? Não querem fazer. E sim, precisa ser provocativo, porque as pessoas que vivenciaram podem ter isso, mas eu acho que voltando para esse lance de como que a gente está aqui e não olha para isso. Eu lembro quando eles estavam desapropriando lá no Tangará, a gente descendo para fazer atividade com as crianças e as pessoas, tipo, do lado de fora vendo sua história, sabe? Tipo, sua história, seu investimento de vida, sabe? Seus laços, porque precisaria as pessoas precisavam sair do bairro. Teve gente, mano, eu fico imaginando assim, porque teve gente que não teve a casa inteira derrubada, teve parte da casa. Imagina, tipo, a sensação de você estar ali e ver parte disso, mano, tipo, os tratores simplesmente passando por cima de parte, sabe? Nossa, é muito difícil você estar próximo, as pessoas vendo mesmo, sabe, tudo isso. E assim, não é só um cuidado de você falar, não, a gente vai arrumar uma outra moradia para você. Mas as pessoas construíram história. Elas construíram raiz ali. Elas fazem parte do contexto daquele território, sabe? Do contexto de relação com as crianças, com os vizinhos, sabe? São elas que deixam vivas aquele território. E elas estão simplesmente sendo arrancadas ali. Isso também é um processo muito doloroso, sabe? Não, é um processo totalmente violento, né? Porque você não tipo assim, não é, nem a gente tá falando, não é pré-agendado, daqui 90 dias você vai se mudar daqui para tal lugar, uma casa melhor e tal. Não. Você é arrancado violentamente, pega todos os seus pertences e te vira, peão. Onde você vai morar, onde você vai comer, o que você vai fazer, já não é problema meu. Eu preciso que você desocupe e vá embora. E até a lógica do melhor, né? Melhor pra quem? Né? Quem diz que eu quero sair daqui? Quem diz que eu quero ir pra outro bairro, sabe? Tipo, é isso. Eu lembro que... E aí que cria essas conexões, né, André? Eu tô falando lá do Tangará, no Grajaú. Mas eu lembro quando começou essas conversas com relação ao Vargem Grande. Aqui também. Vai precisar desapropriar por conta da área e tal. Precisa mexer, precisa tirar. Não, e as pessoas dizendo, não, a gente não vai sair. A gente não vai sair. Sabe? Porque é isso. Essa questão de território, ela não tem a ver só com a questão geográfica. Ela tem a ver com o que as pessoas construíram mesmo, né? E aí quando você fala, aliás, das fotografias, dos brinquedos que ficaram, é isso, sabe? Tipo, nossa, é muito. É você ver parte disso ali no chão, sabe? E aí até quando eu fotografo, eu olho pra isso, né? Sim, sabe? Porque eu tento olhar para esses detalhes para de algum modo registrar e fazer as pessoas pensarem um pouco, né?
Porque esse trabalho, a fotografia, você pode ver a partir de uma narrativa documental, olhando foto por foto, entendendo qual data foi feita, e aí você consegue contar uma história, mas ao mesmo tempo, cada imagem, ela te dá margem para você viajar, né? Para você ter inúmeras interpretações. Sim. Então, é um pouco isso, assim, sabe? E eu acho que a gente, cara, enquanto educadores, né, comunicadores, é muito importante dialogar com a juventude nesse sentido, porque uma imagem ela diz muito e a gente tem que interpretar ela criticamente, né? É até importante falar que, assim, eu comecei a fotografar em uma época, 2004, 2005, analógico, depois digital e tal, que se tinha poucos equipamentos. E hoje é muito bom, assim, você ver a galera toda tem um celular e consegue contar suas próprias histórias, entendeu? Né? Então, você vê o povo negro trazendo uma representatividade da sua própria história, com um olhar de dentro, né? A galera, o povo LGBTQIA+, trazendo suas representatividades, que outra pessoa talvez não conseguiria. Por mais que queira, você se esforça, você às vezes tem um olhar enviesado, estereotipado, ou raso sobre determinadas coisas, né? Por mais que eu seja do território, meu tio mora no Vargem Grande, tem outros que moram aí no Silveira, minha avó no Colônia, eu moro aqui perto do Primavera, mas morava no Grajaú, minha mãe mora no Grajaú, minha outra família mora lá perto do Curucutu, sabe? Então, assim, por mais que eu esteja nesses territórios, cada território é um território cheio de história. Isso. E por mais que eu passe, eu não estou nesses territórios constantemente. É legal que agora as pessoas conseguem trazer as suas próprias expressões, saca? Uhum, sim. O que eu acho também que a gente não pode criar bolhas do tipo, só você pode fotografar isso. Uhum. Você não pode fotografar aquilo. Porque eu sempre acreditei que a fotografia era uma oportunidade de encontro também, sabe? De encontro com as pessoas, de conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes. E aprender a se respeitar mesmo, sabe? De sensibilizar também, sabe? Então, isso eu acho que é muito mais rico da fotografia do que até... O processo é muito mais rico do que até a arte ou a expressão em si, sabe? Expressões simbólicas, né, cara? Mas elas remetem a várias outras coisas. Você vê que a gente já falou de tanta coisa, né? Eu acho que isso é que é o mais gostoso do processo, sabe? Porque você viaja mesmo, né? Sim. Você viaja, isso... E a gente aqui, tipo... Isso vai levando a gente a conversar sobre coisas que às vezes fazia tempo que a gente não conversava, sabe? Eu acho que essa possibilidade até de gerar diálogo, né? Eu fico pensando nessa questão da pressa que as pessoas têm, que é aquela questão do feed do Instagram, sabe? Que você vai passando tudo muito rápido. E é isso, a calma mesmo de você olhar, apreciar, né? Degustar a imagem. O que te traz, né? As sensações. Permitir, né? Sentir, assim. Acho que é isso. Sim. Permitir sentir. Acho que isso é muito importante. Eu acho que, sei lá, cara, eu sou muito grato aos grupos até, sabe? Aos espaços, às comunidades que me permitiram fotografar, porque... Na verdade, eu só aprendi, né? Por mais que eu traga uma imagem, deixe uma imagem na memória aí, eu acho que eu mais aprendo com esses lugares e com essas pessoas do que qualquer outra coisa, sabe? Essa é a pura realidade. Cara, eu cruzo a cidade todo dia para trampar, mais recentemente, sempre fui freela, autônomo, fotógrafo independente, mas tem algo quando eu chego por aqui, cara, que eu vejo, que eu sinto, que é isso, né? Aquela coisa de poder atravessar a balsa de vez em quando, você pega aquele cheiro de mato, né? Olha, tem pessoas fotografando o Grajaú e Parelheiros, fazendo trabalhos incríveis. Tem uma galera fotografando barragem muito boa, fazendo trabalhos maravilhosos. Eu acho que tem que surgir vários livros do nosso território, sabe? Sim. Depois você junta tudo. Com certeza daqui a uns anos, quando conseguir um outro edital público ou uma verba pessoal mesmo, eu vou lançar uma segunda edição do Extremo Sul. A gente já tá esperando. Por favor.
Mas assim, tem uma galera fazendo coisas muito boas, cara, e tem que mostrar, Sim. né? Tem que mostrar, porque quando você sistematiza, organiza numa publicação, seja ela digital ou impressa, é diferente a forma como você vê. As fotos não podem mais ficar tão soltas, cara, como tá nas redes, sabe? É legal, mas quando você organiza, é uma outra parada, é uma outra narrativa, é uma outra forma de contar a história, entendeu? Isso aqui tem que estar acessível, não só pra mim, sabe? Mas pra muita gente que já tá esperando há anos. Eu levei, mais de 10 anos pra conseguir lançar um livro, sem a pretensão de lançar, mas porque eu também sei escrever, aprendi a escrever, entendo um pouco de edital público. Isso aqui tem que estar mais acessível pra galera, sabe? Pessoal da quebrada mesmo, que tem história para contar, né? Não é só para quem conseguiu entender os editais. Eu acho que tem que ampliar esse acesso. A minha pesquisa de mestrado é sobre fotografia e identidade, mas poderia ser sobre o rap e identidade, poderia ser sobre o teatro periférico e identidade, poesia marginal e identidade, poesia periférica, sabe? Acho que é só uma questão de linguagem diferente. Sim. E quando a gente sai um pouco do nosso território, a gente volta, pelo menos comigo tem sido assim, com a sensação de que nós somos fortes, entende? Cara, não saio com uma sensação do tipo, puta, não, tô saindo daqui para ir aprender com quem entende. Não, eu saio e falo, caraca, a gente tem muito... Não, é lógico que a gente tem muito a aprender, temos que ser humilde e que a gente também tem sempre a aprender. Mas não, a gente também tem muito a ensinar, a trocar, a aprender, saca? Exato. E voltar mais forte. Pô, eu estive lançando esse livro agora, a convite da editora, fiquei super feliz no Festival de Tiradentes, que é um festival nacional de fotografia, né? Só um monte de fotógrafos famosos e tal. E eu fiquei feliz, assim. Olha, eu acho que tinha uma diversidade incrível de livros. Eu aprendi muito, assim, de vários temas, sabe? De gente que fotografou a África porque morava na Bahia e queria buscar sua ancestralidade, de arte com fotografia contemporânea, que tem denúncia sobre o Pantanal, sobre a questão ambiental, outros trabalhos também mais artísticos, documentais sobre a questão do meio ambiente, mas, o livro sobre periferia que estava sendo lançado lá, praticamente, o meu era praticamente o único, assim, sabe? Sobre periferia, que periferia é dentro da maior metrópole, sei lá, da maior, talvez, do mundo aí, né? Não falo isso de uma forma assim, nossa, tipo, você foi o único, não. É que é importante a gente também estar em alguns espaços e também falar, opa, a visão que se tem não é essa, é essa da nossa comunidade, da nossa realidade. Então, eu acho importante, sabe, quando você falou da questão acadêmica, da questão teórica, mas como que a gente traz isso com poesia, com imagem, com arte, para discutir outras paradas, sabe? Para não ficar muito no campo. Então, por mais que vocês falarem, ele escreve também. Eu aprendi a escrever por uma questão de necessidade, sabe? Que nem sempre as imagens dão conta de expressar. Sim. E esse livro, ele saiu do HD graças a um projeto escrito. Então, é importante também a gente saber escrever para contar um pouco das nossas necessidades, né? Sim. Pra gente ser ouvido, porque nem sempre só a imagem dá conta. Tem hora que o texto tem que ficar na gaveta e a imagem tem que falar mais alto, mas tem hora que o discurso falado tem que falar mais direto, entendeu? Perfeito, é isso aí, concordo. Eu me diverti vendo suas fotos, cara. Obrigado. Foi um mix de sensações, né? Um mix de sensações, assim. Acho que a gente tem que agradecer mesmo pela contribuição. Acho que o Michel falou isso no começo, mas é bom trazer novamente. E aí eu trago contribuição justamente por conta disso, né? A gente soma, né, André? Que são várias pessoas atuando em diversas frentes, são vários olhares somando para construir desconstruir uma narrativa que é um olhar de fora, às vezes marcado por preconceito, marcado por uma visão estereotipada da quebrada, e aí você ter pessoas somando, construindo. Então, é o teatro de rua,
é o rap, é o pagode, é o samba, é a rinha, são as pessoas que estão atuando aí, como você falou também, os educadores que estão dizendo também, ó, essas possibilidades são possibilidades nossas, elas são reais. Então, se expresse, não prenda, se expresse, existem muitas formas de se expressar, isso é muito importante. Então, gratidão demais, assim, não só pela contribuição no episódio, mas pela contribuição mesmo, assim, porque o livro tá incrível demais. A gente falou tanto do livro, porque a gente tá com o livro, não. Mas quem vai ouvir, como encontra, né? Como encontra o livro. Vamos lá. Esse livro, ele é um livro que tem baixa tiragem, só foram feitos 200 exemplares, né? Eu já distribuí em torno de uns 100 exemplares, gratuitamente para educadores do Extremo Sul. Tem mais uma pequena cota já reservada para algumas pessoas que já manifestaram interesse e queria ter o livro, né? E tem uma pequena cota que eu reservei para venda, né? Ele está sendo vendido no meu site, que é lojaandrebueno.com.br. Só jogar loja André Bueno nas minhas redes sociais, você encontra. Tava com preço promocional, agora já tá com... Eu vendi ele a R$60 no lançamento durante quase 3 meses. E agora ele tá 90. Mas quem não tiver essa verba toda, chega comigo aí, troca ideia, que também dou desconto. Não tem erro. E é isso, tá sendo vendido no site da editora também. Então tá acabando. Eu tenho aí umas 40 unidades para venda, cara. O resto já tá meio que... Como ele foi de um edital público, né? Eu entendi que eu também estava ganhando uma parte com a produção, né? O meu cachê de artista. E eu achei importante distribuir gratuitamente para a galera da educação, né? Que pode usar o livro de alguma forma. E a gente só agradece porque, com certeza, a contribuição para os processos todos vai ser daquele jeito, né? Bom, eu acho que pra indicação não tem como a gente indicar o livro, né, meu? Extremo Sul, aí, do André Bueno. Não conseguiu o livro? Tem aqui no espaço, vem até aqui, conheça o trabalho, a ideia é essa mesmo, todo mundo possa apreciar, construir a partir, né? Sentir, então... Eu tenho uma indicação que... a gente falando aqui sobre questão de imagem, que é o filme Intocáveis, que tem a parte que fala, né, sobre o que remete, né, uma imagem, um quadro, uma fotografia. Eu acho que ali ele tem uma explicação muito positiva, fora todo o contexto do filme, né? Mas essa parte do filme eu acho que é uma parte que trouxe essa conexão, né, com o assunto. Então eu acho interessante assistir esse filme. A gente já indicou ele outras vezes, mas fica aqui a indicação. Sim, ótima indicação. Eu vou ficar mesmo com o livro, porque eu acho que todo mundo precisa sentir um pouco disso aqui, sabe? Eu queria indicar 2 trabalhos. O trabalho é do fotógrafo brasileiro João Roberto Ripper, que é um documentarista, que tem um trabalho humanista, né? O site dele chama Imagens Humanas, e ele tem um belo trabalho, assim, desde a documentação do Movimento Sem Terra, os cortadores de cana-de-açúcar, carvoeiros, enfim, sobre os indígenas. E é um trabalho muito bacana, assim, super engajado, né? Tem um trabalho também de uma pessoa que eu considero mestre para mim, que é o Mansur, Douglas Mansur. Eu tava pensando nele agora. Tem o livro dele aqui, ó, Orgulho de Ser Assentado, que documenta há mais de 30, 40 anos aí, Movimento Sem Terra. Um parceiraço também. Grande referência para mim. Sem contar outros, né? Tem uma galera que eu não conheço pessoalmente, mas tem feito um trabalho muito bonito aí, do De Campana, que é o coletivo fotográfico que documenta aí as quebradas em São Paulo, tem tido um trabalho importante, né? Olhares do Morro no Rio. Enfim, tem uma porrada aí, daria pra gente continuar mais um tempinho aí falando, mas...
E Momento Ana Maria, temos? Temos Momento Ana Maria. Para o Momento Ana Maria Braga, texto é do Dubler. A fotografia é uma das poucas coisas que tem poder sobre o tempo. Ela o paralisa. A fotografia é uma fração do tempo, né? Uhum. Enfim, a questão é que, dependendo de como você mostra ela pode ser hoje ou pode ser há 40 anos atrás. Ela pode ter uma característica atemporal, né? Saca? Porque ela pode remeter a um passado, mas ela pode ter sido feita num presente muito próximo. Em tempos de fake news é um grande problema. Concordo com você. É isso, é. Elas são usadas, às vezes, fora do contexto e tal. Esse tempo de pós-verdade, né? De PowerPoint. André, a gente quer te agradecer mesmo, demais. Trabalho excepcional. Você está mais convidado para vir aqui uma próxima vez para a gente tomar uma cerveja, falar outros assuntos, porque a gente sabe que o André também não é só fotografia. Ele tem outros processos também que vão muito além. A gente sabe que é só um braço e a gente quer te conhecer. Eu, Michel, por ter tido o primeiro contato, quero te conhecer mais. Como a gente fala aqui, né, na trincheira é mais um guerreiro lutando para fazer a diferença, né? Então sinta-se, aqui o espaço está aberto do ExtremoCast. A gente quer divulgar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, a 10ª edição dos seus livros e conversar sobre muitas outras coisas. Acho que essa história... Bom, é isso, André. Obrigado demais pela contribuição. Que episódio, assim, que processo. Eu sei que a gente tá deixando muita gente curiosa, assim, pra ver as imagens, que a gente falou de várias, né? Sim. Até é legal, assim, eu publiquei no meu site, eu tenho um blog, que é um blog que eu não publico quase nada, mas de vez em quando eu publico umas 2, 3 publicações por ano, eu disponibilizei o livro lá, PDF, o e-book. Que legal, mano. Não tá a versão digital lá na íntegra, entendeu? Quem quiser baixar é só clicar lá e baixa e tal, né? A ideia é democratizar um pouco o acesso mesmo, sabe? Então, o mesmo livro que vocês estão vendo aí na íntegra tá publicado digitalmente. Do caralho. Maravilha, a gente já vai colocar, aliás, também o link lá nas nossas redes. Pra quem for ouvir o episódio, já vai com o livro aí, já vê as imagens que ele tá falando, vai acompanhando, já vai comentando também. A gente já faz essa mistura, vamos trocando ideia. Fale também das sensações aí diante de... Nós falamos das nossas, né? Mas a gente quer também saber as sensações de quem tá aí do outro lado ouvindo a gente. Foi um episódio fantástico, um episódio bem diferente, porque a gente discutiu através de tantas perspectivas e é a primeira vez que a gente está discutindo a partir dessa, né, Michel? Então foi do caralho, assim, André. Bom, é isso. Beleza? Tamo junto. Precisar, tamo aí. Achar que quer continuar a conversa em algum outro momento, independente do ExtremoCast. Com certeza. Me coloco à disposição, tá bom? Pra gente também nos ver pessoalmente, tá? E obrigado pela oportunidade mais uma vez. São raros os programas que dão oportunidade pra gente falar por tanto tempo, né? De uma forma tão profunda do nosso trabalho, sabe? Isso é muito importante. Pra ficar viva aí a nossa memória, né? E nesse ponto vocês têm feito um trabalho muito importante que eu respeito e admiro, tá bom? A gente fica honrado, velho. Obrigado. Tá ok? Tá certo, André. Brigadão, um abraço, uma boa noite aí pra você. Obrigado pelo tempo, de verdade, por ter abraçado aí desde o início e logo a gente dá continuidade nesse processo, ok? Valeu, Will. Valeu, Michel. É nóis. Boa noite, beijo, valeu, obrigado. abraço. Tchau, nós. Valeu, tchau. Gostoso, mano. Gostou? Gostei, velho. Não, mas esse livro, ele realmente, mano, ele remete muita coisa. Mano. Precisamos voltar pra casa. Onde era feio.